Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. O nosso estudo de hoje, então, é sobre uma passagem que está lá em 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então olha só, toda vez que comerdes do pão e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por que Paulo ele disse isso? Sendo que nas outras passagens em Mateus, Marcos e Lucas não tem essa frase, não tem isso, não aborda isso que Paulo disse aí, mas só tem nessa passagem em Coríntios. Vamos então entender o porquê Paulo ele disse isso. Lembrando que se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que um versículo anterior, o 25, ela está escrito em vermelho, porque são palavras de Jesus, é o que Jesus falou. E já no versículo 26, que é exatamente essa passagem, está em preto, porque foi Paulo que falou. E justamente um dos motivos que lá em Mateus e Marcos e Lucas não está, foi porque Jesus ele não falou isso. Paulo falou somente nessa passagem, mas vamos entender o porquê. Que na verdade Paulo ele está exortando a igreja de Corinto. Ele já fez algumas vezes outra também, como nós vamos ver mais na frente. Mas olha só, na religião, os pastores, os líderes religiosos, eles utilizam essa passagem de Corinto, usando Paulo como exemplo de que ele estava ensinando a Santa Ceia. Mas olha só o que ele está falando na verdade. Vamos ler desde o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um antecipadamente a sua própria ceia, é a quem tem fome e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então olha só, até o versículo 22, que a partir do 23 ele inicia sobre a ceia, o que Jesus fez no dia da ceia. Bom, mas por que ele está exortando? Aí vimos que ele estava exortando e nesse momento da ceia ele vai falar então o que aconteceu naquele dia da ceia. Olha só, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois deles cearem, jantarem, porque ceia é janta, é banquete. Isso ocorreu bem depois deles cearem, eles terminaram de jantar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então olha só, Jesus não falou para beber o cálice em memória dele, mas falou para fazerem isto em memória dele todas as vezes que eles beberem do cálice. E aí vem o versículo 26, onde Paulo fala: porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Mas por que Paulo falou isso? Não é segredo para ninguém que eles estavam celebrando a Páscoa. Bom, isso podemos ver lá em Mateus, capítulo 26, versículo 18. Ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
Então aí Jesus fala que o tempo dele está próximo porque ele seria crucificado, ele seria entregue e crucificado. Mas calma, continue vendo esse vídeo que nós vamos entender o porquê Paulo ele disse aquilo. Em Marcos 14, 12 diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então olha só, eles estavam fazendo o preparativo do cordeiro pascal, porque na Páscoa se sacrificava um cordeiro. Isso era um costume desde o tempo de Moisés, que Deus deu para Moisés quando ele saiu do Egito. E Jesus, naquela Páscoa, ele seria esse cordeiro pascal. Então olha só, também não é novidade para ninguém que nessa Páscoa só haviam judeus. Jesus e os seus apóstolos eram judeus, onde só os judeus celebravam a Páscoa. Isso era um costume judaico, como podemos ver em Êxodos, capítulo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Então aí ficou claro que é só para os judeus. Mas calma, nós vamos entender o que aconteceu. Então olha só, Paulo ele estava exortando a igreja de Corinto, e o motivo dele falar que toda vez que comereis o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O que isso significa? Significa que quando se come o pão, que seria os pães asmos sem fermento, aquele pão representava Jesus, que Jesus não tinha pecado, o fermento representava o pecado. Então o pão representava Jesus. Ou seja, em outras palavras, aquele pão representava o Messias, que viria e iria morrer na cruz, que foi profetizado pelos profetas. Esse era o símbolo da Páscoa. Ou seja, a Páscoa era celebrada para anunciar a morte do Messias, aquele que viria e morreria na cruz pelo povo judeu. Esse era o significado da Páscoa. A Páscoa representava o sacrifício de Jesus na cruz. Então, comer o pão e beber o cálice representava que eles estavam anunciando a morte do Messias que havia de vir. Como Isaías já havia profetizado em Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só o versículo 7 agora. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jeremias também ele faz uma profecia sobre o Messias. Está lá em Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então essa aliança seria a nova aliança que Jesus faria lá na cruz, quando ele derramaria o seu sangue. Então era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele estava exortando a igreja de Corinto que não é a ceia do Senhor em que eles estão comendo quando eles comem o pão e bebem o cálice. Eles estão ainda anunciando a morte da vinda do Messias. Eles estão anunciando a morte do Senhor que havia de vir até o dia em que ele viesse. Esse foi o princípio da Páscoa desde o dia em que Moisés estabeleceu. Ele estabeleceu a Páscoa para eles anunciar até o dia em que Jesus morresse na cruz. E era exatamente isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Ou seja, isso aconteceu porque alguns fariseus, alguns da seita dos fariseus, se infiltravam na igreja dos apóstolos, na igreja de Cristo depois da cruz, e ensinavam falsas doutrinas ainda da lei. Esses fariseus, eles ainda não haviam crido que Jesus era o Messias. Então eles ensinavam coisas ainda referentes da lei de Moisés. Então Paulo não está ensinando, ele está exortando.
Olha só lá em 1 Coríntios 11, dos versículos 26 ao 30, que é a passagem das... Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há dentre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mas não é a primeira vez que Paulo faz isso com a igreja de Corinto. Ele já havia exortado a igreja de Corinto algumas outras vezes. Podemos ver uma dessas vezes lá em 1 Coríntios 5, versículos do 6 ao 8. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Uma outra vez foi lá em Coríntios 10, versículos do 14 ao 17. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então olha só, depois da cruz de Cristo, todos nós somos participantes do corpo de Cristo. Nós somos um único pão com Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos esse corpo. Portanto, quando a igreja celebra a Santa Ceia, ela está comendo o pão que é o corpo, que é a própria igreja. Ela é esse pão junto com Cristo. Só que ao fazer isso, eles ainda estão anunciando a morte do Messias, ou seja, o Messias que havia de vir. Eles não creem ainda que Jesus foi esse Messias que morreu lá na cruz e se tornou e fez de nós participantes desse mesmo pão. Então a igreja, celebrando a Santa Ceia, ela cai numa doutrina que foi ensinada pelos fariseus, que não creram que Jesus era o Messias, e eles continuaram a prática da Páscoa, porque a Páscoa era para isso. A Páscoa era anunciar a morte do Senhor até o dia em que ele viria morrer na cruz, desde Moisés até o dia em que Jesus fosse morrer na cruz. E esse era o significado da Páscoa. Portanto, alguns fariseus, eles se infiltravam na igreja depois de Cristo e ensinavam essas falsas doutrinas. Eles ainda ensinavam as pessoas a cumprirem essas ordenanças de Moisés, rejeitando que Jesus era esse Messias. Como podemos ver lá em Atos 21, 21. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus dentre os gentis a apartarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Ou seja, a festa da Páscoa era um costume da lei de Moisés, porque Jesus significava o Cordeiro Pascal, assim como aquele pão sem fermento, que era Jesus sem pecado. A Páscoa representava a morte de Jesus. Então, toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles estavam anunciando a morte do Messias que havia de vir. Olha só, agora para mostrar que realmente é isso, eu vou mostrar algumas passagens da própria ceia que Jesus fez. Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Marcos 14, 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Lucas 22, 22.
Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então olha só, o Filho do Homem vai, mas ai daquele a quem trair o Filho do Homem. Só que lembra em vídeos passados que nós vimos que o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração da tribo de Israel, das 12 tribos dos judeus? Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então olha só, o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração. Então o que aconteceu foi o seguinte: muitos fariseus não reconheceram que Jesus era esse Messias, que os profetas profetizaram que vinha morrer na cruz para libertar os judeus. Mas os apóstolos, eles creram que foi esse Jesus, que Jesus era esse Messias, assim como Paulo. Olha o que Tito fala lá em Tito 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Esses da circuncisão são os judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ou seja, casas, porque a reunião das igrejas eram feitas nas casas naquele tempo. Ou seja, por torpe ganância. Esses fariseus, eles faziam isso para ganhar dinheiro. Olha agora os versículos do 14 ao 16. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então olha só o que Tito está falando. Tito está falando que eles estavam ensinando as fábulas judaicas, ou seja, a Páscoa é uma tradição judaica, ele faz parte dessas fábulas judaicas. Jesus, ele morreu na cruz, então acabou. Jesus, através do seu sangue, fez todos nós puros, ele purificou todos nós. Mas os judeus, os fariseus, eles ainda ensinavam o batismo, porque o batismo nas águas é que purificavam eles. Só que agora todos nós somos puros, e eles ensinavam isso. Então por isso Tito chama eles de insubordinados e acham que tudo é impuro e eles querem purificar segundo as obras. Só que agora nós somos salvos, somos purificados pelo sangue de Cristo, pela fé. Os fariseus também perguntavam a Jesus por que eles comem sem lavar a mão, porque era uma maneira de se purificar. Tudo antes da cruz de Cristo era impuro, então tinham que se purificar através dos sacrifícios da lei de Moisés, do cordeiro que era sacrificado, dos batismos e de todos os rituais que eram feitos pela lei de Moisés. Quando Jesus, que era o Messias, morreu na cruz, ele purificou tudo com o seu sangue. Só que muitos judeus, muitos fariseus não creram que Jesus era esse Messias. Foi por isso que Paulo falou: porque toda vez que comerem o pão e beberem o cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Só que o que faltou ali foi ele ainda continuar. Mas ele já veio, o Messias já veio e morreu na cruz. Então, se vocês fizerem isso, vocês não estão crendo que o Messias veio e continuam anunciando a vinda do Messias. Portanto, vimos que essa vinda que se refere Paulo nessa passagem não pode ser a segunda vinda dele. A segunda vinda de Jesus, que é o Filho do Homem, como vimos em outros vídeos, foi para julgar as 12 tribos de Israel e para recompensar os judeus segundo as suas obras, ou seja, as obras da lei. Foi para dar a recompensa segundo as obras da lei. A religião, as igrejas, quando celebra a Santa Ceia, eles estão anunciando a morte do Messias até que ele vem. Ou seja, não crendo que Jesus já veio e morreu na cruz e fez de nós, fez da igreja participantes
desse mesmo pão. Então, como eles podem dar de comer o pão que são eles mesmos? Não faz sentido. Os apóstolos, os discípulos de Jesus que esteve na Santa Ceia, esteve na Páscoa, por que que eles não ensinaram a Santa Ceia se isso foi um ato importante, como os religiosos dizem? Se Jesus estabeleceu a Santa Ceia, como os religiosos dizem, por que Pedro, João, os apóstolos que esteve nessa Santa Ceia, por que eles não ensinaram depois? Porque não há relato algum nas Escrituras dos apóstolos ensinando a Santa Ceia. O único que vai falar dela lá para Coríntios é Paulo, só que Paulo está exortando eles, está exortando o pessoal de Corinto. E os apóstolos não ensinaram depois da crucificação de Jesus, eles não ensinaram a Santa Ceia. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!